Eduardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um Hard Information, aquele vídeo cheio de detalhes, curiosidades, notícias sobre tudo que vem acontecendo na indústria de animação, light novels e mangás e tudo que é relacionado a ela que eu tanto amo trazer para vocês se manterem informados. Para todo caso, o vídeo de hoje literalmente tá pegando fogo, eu diria, meu Kohai. Até melhor que você tome cuidado do ambiente onde você está vendo em sua residência ou qualquer local, porque conforme a notícia vai sendo dada, pode ser que a intensidade chegue numa chama enorme que o seu cocorô fique na maior loucura que você vai ter que se jogar num banho de água fria, porque a notícia vai ser bombástica, talvez. Então vamos começar assim com algumas leves para que você se mantenha informado sobre o que vai ter no vídeo de hoje. A gente viu que o mangá novo de Hiro Mashima Sensei ganhou confirmação para anime. Para quem não conhece ele, é o autor de Fairy Tail. Eu diria que é uma notícia básica, uma notícia talvez esperada já há alguns meses, talvez desde o início do ano. Eu diria que vai ser algo bem bacana de conversar com vocês ao longo do vídeo. E se isso não fosse a melhor notícia, eu diria que tem outra muito mais bombástica, por conta de que semana anterior a gente teve o teaser de ReZero, ou foi no começo dessa semana, se eu não me engano. Mas o que interessa é que esse teaser já está bombástico, porque finalmente temos a revelação de número de episódios, temos a revelação dos temas musicais, e a gente, pelo que foi mostrado, já desconfiamos, temos uma interpretação sobre o possível plot, digamos que dos primeiros episódios, talvez dessa temporada de ReZero. Então, já tendo sido anunciada a data de ReZero para julho, isso fica muito melhor, porque não é só essa obra que ganhou, digamos, confirmação para julho. Outras obras como Oregairo e Meu Amado Sword Art Online também já anunciaram sua data de volta para julho. Então, fica até o final, fica atento no vídeo, já dá aquele like, já compartilha, pega uma pipoquinha, toma um chazinho, já comenta aí qual vai ser sua reação em torno do vídeo, vai conversando enquanto você vê a informação, porque tem muita coisa para falar no Hard Information. Eu diria que essas são as informações principais, por conta de que vamos logo começar. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, para mais um Hard Information, que fica mais conhecido como O Sofrimento de Subaru ainda nem começou, mas uma coisa é certa, quando a temporada lançar, nos primeiros minutos, alguém usará do Retorno da Morte. Começando com a vibe boa aqui no vídeo, já numa notícia alegre para muitas pessoas que são fãs de Oregairo, Shokugeki no Soma, e já estavam tão ansiosas quanto eu para saber a data de Sword Art Online. Vamos logo ao que interessa. Eu acredito que muitas dessas datas, talvez eu já tenha falado em Hard Informations anteriores, mas já para uma concentrada aqui e falar sobre as principais obras de julho, eu já vou falar de uma maneira bem rápida de todas. Então, para quem tá ansioso, Meu Amado S.O. finalmente dia 12 de julho está retornando. Para quem está curioso, eu acredito que o episódio especial daí deve ser lançado uma semana antes, né, recapitulando, mas isso é minha opinião, não temos confirmação ainda. Para todo caso, uma coisa que interessa para os fãs de Shokugeki no Soma é quando vai estrear a nova temporada, né, por conta do adiamento, já havia sido passado 2 episódios, mas ocorre que Shokugeki no Soma, como eu já havia informado no Hard Information anterior, está retornando para julho a partir do primeiro episódio, e eu acredito que é no dia 3 de julho. Pode ser que seja uma semana depois, ou é a primeira semana. Você até pode me corrigir se você tiver uma informação mais centrada em torno de Shokugeki, porque eu não me recordo. Mas eu acho que é 3 de julho, e fica algo bem engraçado se realmente for essa data, porque Shokugeki normalmente era sextas-feiras, e eu acredito que 3 de julho é uma quinta. Pode ser uma sexta, só que eu não me recordo direito. Então, se for realmente um dia antes, a gente vê que algumas animações tiveram que mudar, né, devido a grades das emissoras. Então é um ponto bem curioso isso. Para todo caso, Oregairo é a partir do dia 11 de julho, gente. Para quem tava realmente pensando, finalmente Oregairo volta, mas Oregairo é um anime que eu sempre fico com o pé atrás, porque eu não confio muito no aviso da staff. Eu só vou acreditar que Oregairo vai retornar mesmo, que vai ser mostrado em julho, quando for exibido o primeiro episódio. Até lá, vocês sabem que eu não posso confiar, porque eu tenho minhas críticas à forma como eles fazem seus anúncios, ou ao menos alguns. Para todo caso, tirando o Oregairo, já tendo falado, a gente vai para ReZero. Então, meu querido ReZero, onde estamos esperando ansiosos a volta do sofrimento de Natsuki Subaru, começará no dia 8 de julho. Algo bem curioso, porque 8 de julho é uma segunda-feira. Então, finalmente teremos a volta de ReZero. E com isso, praticamente eu falo dos principais animes que eu já queria ressaltar quando vão voltar, quando vão estrear na temporada de julho. Eu quero que você me diga nos comentários qual é o anime que você mais está esperando. Você tá esperando a volta de Shokugeki, mesmo já sabendo os primeiros episódios? Você tá ansioso para ver ReZero pelo teaser que foi mostrado? Ou você tá tão empolgado quanto eu para esse ó? Para todo caso, me diz aí, porque eu tô muito empolgado para a temporada de julho, são obras que eu vou acompanhar. Eu acredito que, dependendo da forma, eu vou querer conversar com vocês,
porque tem muita coisa que eu sei que vai acontecer, vai ser legal, muitos arcos bacanas, que a gente tem que conversar, né, porque a temporada de julho promete. Cada episódio, um episódio melhor que o outro, que a gente vai quase chorar cada episódio. Mas, para todo caso, tendo falado de uma maneira bem rápida, vamos agora para a próxima informação. E eu diria que a próxima informação chega a ser interessante, porque foi um anúncio que pegou muita gente, provavelmente de um jeito inesperado. Eu mesmo fui pego, por conta de que é uma obra que eu não conhecia, mas eu digo que muitas pessoas são fãs dessa franquia, provavelmente, porque é uma obra do final da década de 90, foi até o comecinho dos anos 2000, o mangá atingiu mais de 60 volumes encadernados, já teve uma adaptação com mais de 60 episódios, e agora está retornando com um anime novo que vai adaptar, de certa maneira, fielmente tudo até o final. Então, estamos falando sobre o novo anime de Shaman King. Foi um anúncio bem inesperado, ao meu ver, por mais que eu não conhecesse a franquia, eu acho que até mesmo alguns fãs ficaram pegos de surpresa. O mais interessante de tudo isso é que já foi confirmado 2021, temporada de abril, então a gente já pode ter uma possibilidade que talvez já tenha sido garantido uma staff, um estúdio. Talvez sim, talvez não. Muitas pessoas podem falar, mas se fosse assim, Haru, é praticamente quase daqui 10 meses, talvez, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, eles já poderiam ter feito uma qualidade do estúdio para mostrar? Talvez sim, teria sido proposital. Mas para eles anunciarem já a temporada, pode ser que eles já saibam qual vai ser o estúdio, só que eles não tiveram tempo de fazer um PV ainda. Então, minha desconfiança é que até dezembro eles lancem ainda mais um teaser para Shaman King. Pelo menos é o que eu acho. Para todo caso, acho que é interessante isso, vou acompanhar por Shonen, gostei da sinopse, eu diria que vai ser interessante ser realmente um anime novo, porque assim ele vai adaptar todo o final do mangá, algo que a primeira adaptação não pôde fazer, então veremos qual será o final verdadeiro. Será que ele será bom ou será que problemático? Será melhor que a primeira temporada, ou melhor dizendo, que o primeiro anime? Bom, a gente vai saber isso quando for mostrado, mas eu diria que é algo que está bem alta, não é a primeira produção que está ganhando um reboot, um remake, é só você pegar, por exemplo, Digimon, Fruits Basket, então você vê que várias franquias famosas estão ganhando seus remakes, então isso é bem interessante porque dá a possibilidade de várias outras obras japonesas ganharem logo seus remakes, então eu fico bem feliz por isso, porque às vezes são obras que nós não conhecemos e começamos a consumir e até viramos fã da franquia, por conta de que se você não conhece sobre o que se trata Shaman King, então fique despreocupado que eu vou contar bem rápido a sinopse. Então, saca só, a gente acompanha um garoto xamã que treina suas habilidades para entrar no Shaman Fight, um torneio onde reúne competidores do mundo inteiro que desejam vencer, chegar ao trono para se tornar o próximo rei xamã. E com isso, vemos que esse garoto tem esse desejo, essa habilidade, treina para que ele possa se tornar. Então, basicamente, é isso a sinopse, de um jeito bem resumido, compacto. Como eu disse, não conheço ainda a história um todo, eu provavelmente talvez espere para ver somente em anime isso, ou talvez se eu me empolgar demais vá pro mangá, mas para todo caso, tô curioso, tô interessado, a sinopse já mostra, é aquele objetivo shonen, como por exemplo o Luffy querer se tornar o rei dos piratas, Naruto um Hokage, então eu fiquei curioso porque a proposta é bem shonen, mas como a história vai se desenrolar, pode ser muito mais interessante do que apenas um shonen clichê. Será que o protagonista tem várias faces? Será que ele será tão interessante quanto por exemplo o Gold Hunter? Para todo caso, a gente vai ter que esperar, mas eu tô muito animado e acho que Shaman King vai ser fantástico. Para todo caso, vamos para a próxima informação do Haru Information. E finalmente chegamos na grande informação, notícia que talvez você estivesse esperando desde o começo do vídeo. Vamos falar sobre Ri Zero Kara Hajimeru Seikatsu Sekanda Shirido. Para todo caso, meu querido ReZero, então, eu tô muito hypado, sério. Eu acho que vai ser um dos grandes animes de julho, é um dos animes que a gente tá esperando desde o início do ano, desde abril, vou jogar real mesmo. A gente entrou no sofrimento de looping do Subaru por conta de tudo o que aconteceu em volta de ReZero, mas finalmente julho tá chegando. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar já é que 12 episódios, isso mesmo. Muitas pessoas estão até pegas de surpresa, podem pensar, mas como assim, Haru? A primeira temporada foi 24 episódios. A própria edição do diretor foi 12 episódios, mas com 1 hora de duração. Por que que esse será 12 episódios? Vai ser 1 hora de duração também? Não, não será. Será tradicional, digamos, tempo normal, corrido de 20 a 25 minutinhos. Só que a única diferença é que vai ser split cur. A gente verá agora na temporada de julho os primeiros 12 episódios, e daí a gente verá em janeiro, aparentemente, o segundo cur da segunda temporada. Então isso é algo que deve ser enfatizado. Para todo caso, algo bem interessante de ressaltar com vocês, responsáveis dos temas musicais são Konomi Suzuki e Naoki Naoki, são ótimas cantoras, eu até acredito que a última cantora eu pronunciei errado o nome, peço perdão, mas para todo caso, eu já ouvi a Open, tô hypado,
A outra artista em questão, já conheço, digamos que do nome, algumas músicas, só não me recordo no momento atual, mas são ótimas escolhas. Eu acho que vai ser tão bom quanto a primeira season em temas musicais. Para todo caso, eu ainda espero ouvir, digamos que o tema musical de Re:Zero, a primeira season, em volta do anime, quando for um momento muito épico, digamos que nessa parte 1. Para todo caso, vamos esperar, né? Quem sabe colocam a ending, quem sabe colocam a opening da primeira season. Pode ser que sim, pode ser que não, como música de fundo. Mas para todo caso, eu diria que tendo falado algo básico, falar da parte interessante, a parte que você está curioso, quer saber minha opinião, vamos falar sobre o possível plot dessa segunda temporada. Eu diria que começando a grande parte principal, vamos um pouco para uma parte meio que a interpretação sobre o que ocorreu, digamos que nesse teaser. Relembrando, você pode considerar spoilers, você pode não considerar, é a minha opinião, mas você sabe que eu já li um pouco da novel, eu já consumi. Então, caso você queira evitar, tudo bem. Mas eu quero que você se mantenha centrado, que eu vou falar algo baseado no que foi mostrado pelo PV. Mas tendo ressaltado isso para que você saiba, que você esteja aceitando o que você vai ter de informação a partir disso, vamos logo a possível plot dessa segunda temporada. Então, aparentemente vemos que os primeiros episódios, se forem conforme foi mostrado, terá a volta para a capital, onde a gente vê Ran, Crush e os demais. E nisso, a gente vê que vai ocorrer uma possível batalha, e seria contra inimigos muito poderosos, e a gente deduz quem poderiam ser eles, a seita da bruxa? Provavelmente sim, porque eu quero que você note que conforme mostra o teaser e a Ran está na sua versão Oni, ocorre que ela já vai atacando um dos capachos da Equidona praticamente, e no traje de um desses capachos, eu quero que você note que são trajes semelhantes ao do Perteguius, e por isso a gente pode deduzir que são da seita da bruxa, ou algo parecido, um grupo familiar. E com isso, vemos que a batalha vai ter início, a Ran tá dando conta de provavelmente 2 inimigos poderosos, vemos que ela tá cuidando ainda da Crush, que levou dano seríssimo pelo que foi mostrado na cena, e ocorre que provavelmente ela será derrotada e ficará inconsciente enquanto pensa em Subaru da batalha. E por que eu digo isso? Porque a gente vê que cenas depois mostra ela inconsciente e o Subaru sofrendo muito. Então a gente já tem uma conclusão sobre o que pode acontecer nos primeiros episódios e que pode ser o possível plot. Para todo caso, é uma dedução do que pode ocorrer nos primeiros episódios. Para todo caso, acho interessante isso, porque meio que o teaser meio que salta, infelizmente, sobre o resultado da batalha. Isso é algo comum, só que a gente não sabe. A Ran pode ter derrotado os 2 membros, mas pode ser que ela também tenha caído perante essa batalha. Então já fica aquele ponto. Como vai ser o final da batalha? Quais foram as consequências? Mas o porquê da Ran ficar inconsciente e o porquê dela não ter despertado, o porquê dos personagens estarem aparentemente sofrendo e principalmente em volta do Subaru. Para todo caso, é interessante isso, porque seguindo a adaptação agora fiel da primeira temporada, você vê a pergunta da Emilia, quem é Ran? E isso chega a ser interessante pela conta face, digamos que assustada do Subaru. Então teria sido uma consequência dessa batalha? O amigo com quem o Ran enfrentou tem o poder de tirar memórias das pessoas ao seu redor que conheciam a Ran devido a uma derrota? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu quero que você pense que na história de Re:Zero é algo bem interessante que você vê que dependendo se você for derrotado, se você ficar inconsciente, se você for morto na batalha, como foi mostrado do arco da Baleia Branca, a pessoa iria esquecer de você. Então não é algo tão impossível de acontecer, tendo em vista o que a gente teve, digamos que na primeira season. A gente teve inimigos poderosos. O próprio retorno da morte do Subaru é algo muito surreal. Então eu não desconfiaria que foi um efeito, uma consequência da batalha que a Ran perdeu e agora ninguém consegue se recordar praticamente dela. O Subaru pode porque o Subaru é o Subaru, não é mesmo? Então é interessante porque agora começa a fazer um pouco de sentido a pergunta da Emilia. Será que esse efeito é só sobre ela ou sobre várias pessoas ao seu redor? Muitas pessoas não lembram da Ran ou lembram, mas o que ocorreu para que elas tenham se esquecido foi uma consequência da batalha contra a seita da bruxa? Bom, a gente vai ter que esperar. O que eu acho interessante é ter visto a face do Subaru, o cuidado que ele tem com a Ran. Eu fico curioso porque eu acredito que isso é muito direcionado ao que eu fiz, aos meus comentários do vídeo da primeira season de Re:Zero, por conta de que a figura que vão colocar no Subaru será como? De uma pessoa que é apaixonada pela Ran ou ele apenas como o herói dela? A gente viu que pelo que é interpretado, mostrado, ele quer ser o herói da Ran, então ele vai dar um jeito de salvá-la, provavelmente devido ao que ocorreu. Mas eles vão mostrar só nessa visão? Vai ser uma mudança drástica? Ou eles vão começar a ser fiéis e mostrar também que o Subaru é apaixonado e tem um carinho e respeito pela Ran, como deveria ter sido mostrado na versão do diretor da primeira temporada? Para todo caso, se você tem alguma dúvida sobre isso que eu estou retratando aqui nesse vídeo, eu acho que é interessante que você veja o vídeo de Re:Zero que eu já abordei sobre a versão do diretor, ainda mais sobre a importância que a Ran teve para o Subaru, a mudança do Subaru. Acho que é algo bem bacana e que você deveria se manter informado. Para todo caso, só estou fazendo referências porque vai ser algo interessante. Eu espero que o Subaru mostre um pouco da face, da emoção dele,
por conta de que a gente não engole só, digamos que aquela declaração dele no final da primeira temporada. Então, algo que a gente pode desconfiar é que o começo da segunda temporada de ReZero pode ser muito focado na Ren e na Crush voltando para a capital, e daí sim, talvez o final do episódio foque no Subaru. Pelo menos minha opinião sobre o que pode acontecer e também seguindo um pouco do básico da novel. Mas, para todo caso, acredito que praticamente abordei tudo que eu queria. Eu acho que vai ser uma cena muito arrepiante e emocionante, conforme a Ren enfrenta uma batalha perigosa, conforme ela pensa, digamos que nas memórias com o Subaru. Depois a gente vê o Subaru, a grande pergunta que não quer calar, o Subaru vai usar o Retorno da Morte, mas o Retorno da Morte será útil, digamos que a questão de tempo que levou, mas vai ser interessante e acredito que agora a gente pode realmente abordar mais do que vai acontecer, do ambiente, do plot, quando realmente ocorrer a segunda temporada. Mas, para todo caso, abordei aqui o básico do que eu queria. Agora vamos para outras cenas que ainda foi mostrado e que são relevantes de abordar com vocês. E acredito que com isso, praticamente já vamos concluindo o ponto sobre o plot, sobre as cenas. Eu diria que foi interessante a cena do Roswaru cheio de ataduras. Isso se deve ao quê? A gente viu que a Frantal vai estar como meio da mansão, digamos que da Emilia. Isso seria interessante, porque seria provavelmente o pedido do Subaru que ela cuidasse da Ren, que está aparentemente inconsciente. Pode ser que sim, pode ser que não. Para todo caso, eu diria que a cena que você deve prestar realmente atenção é em torno da Crush. Olhe um pouco no olhar dela, veja um pouco a expressão dela, digamos que nessa cena rapidamente tem um frame comparado à maneira como ela se porta na primeira temporada, qual foi o efeito da batalha, o que gerou para ela. Não é como se ela também não tivesse tido consequências, e a gente vê a conversa séria que o Subaru tem, digamos que com o grupo dela, junto da Emilia. Então eu acho que é bem interessante isso. Para todo caso, acredito que o Otto é alguém que vai ter um destaque bem até significativo nessa segunda season. Digamos que ele vai entrar para o grupo do Subaru em modos, tanto que isso você pode considerar spoiler, mas é meio que um spoiler que não tem tanta importância. A gente vê que ele e o Subaru vão mostrar ótimos diálogos, como se fossem grandes amigos. Isso é algo que a própria Emilia diz e ressalta. É interessante porque realmente a gente vê a amizade que foi formada entre eles, mas vimos que o Patorashi tem um valor muito maior que ele. E se você não entendeu, sim, estamos falando do cavalo do Subaru. Mas, para todo caso, vai ser bem interessante, vai ser muito engraçado ver isso. Eu acredito que praticamente com isso a gente aborda tudo que praticamente tinha que foi mostrado. A nova Meido é interessante, ela é uma personagem que vai ser muito significativa ou não. A gente viu que no final também foi mostrado um personagem que tem uma cicatriz em volta do rosto, ele será alguém do bem. Acredito que para concluir já de fato final, a gente vê também a Ikidona e a conversa possivelmente que o Subaru terá com ela. E aparentemente o Subaru entrará em uma ruína, veja pela imagem promocional, veja pela cena que se ambientou. Então, o que será essa conversa? Qual a importância dessa bruxa? Por que ela vai conversar com o Subaru? Ela vai explicar um pouco dessa maldição que ele tem sobre o retorno da morte? Isso é um poder realmente próprio que pode se expandir? É algo que pode rivalizar com o poder dos arcebispos da seita? E o mais interessante é o visual, né, da Ikidona, porque ela é basicamente a Emilia Milf. Então, entendedores entenderão. Para todo caso, acredito que assim, praticamente abordo tudo que ocorreu nesse CPV. Estou com uma ansiedade e curiosidade, estou muito ansioso para a volta de ReZero. A gente vê que o nosso incrível Paco entra, a Beako também está lá. E acredito que sobre eles a gente pode falar quando retornar o anime. Mas acredito que assim, praticamente falo tudo que eu queria sobre ReZero. E eu diria que falando sobre ReZero, só que dessa vez um pouco sobre a staff para dar a conclusão, é interessante isso por conta de que é relacionado ao número de episódios. A gente viu que foi confirmado que um do cast novo que vai entrar nessa segunda season, um personagem, a voz dele será dublada pelo Nobuhiko Okamoto. Pra quem não conhece, é um seiyuu que a gente abordou no vídeo anterior, é o seiyuu do Kachan de My Hero Academia. E o mais interessante é que se você for se lembrar do Hard Information anterior, a gente até falou da condição da voz dele. Então, aparentemente, ele iria passar por um procedimento cirúrgico esse mês ou no próximo mês. Então, com isso, a gente já pensa, se ele vai dublar esse personagem, então as gravações de áudio de ReZero, no mínimo, já foram feitas, praticamente todas. Por conta de que, qual será a relevância desse personagem? Ele vai aparecer na metade, no final dos episódios, por conta de que é praticamente impossível com que o Nobuhiko ainda dublasse esse personagem, ainda mais pela condição, pelo tratamento, pelo tempo que ele vai levar ainda. Então, eu diria que julho já não seria, só que daí ReZero, pelo andar, vai ser em agosto. Só que dá tempo de gravar, dá tempo de ser produzido. Esse personagem só vai aparecer a partir do episódio 6, a partir do episódio 7. Só que pelo PV a gente já vê a entrada desse personagem, só que a gente não vê o áudio. Então fica esse ponto, as gravações de áudio de ReZero já podem ter sido feitas, algo que é bem comum de dubladores já fazerem. Só que a gente pensa também, será que não seria feito para agosto, setembro? Só que também seria muito em cima do prazo, não é mesmo? Então isso já dá a possibilidade de que ReZero já esteja talvez com os 5 a 6 episódios adiantados, dependendo da dublagem de determinado personagem.
Eu não digo que o protagonista, a voz do Subaru já esteja, digamos que com 5 episódios dublado. Eu diria que talvez 4 a 5 episódios já estejam com o andar da carruagem em modos bem adaptados, já estejam, digamos, concluídos praticamente 80 a 90%. Isso é algo que eu acredito. Então, no mínimo, na altura do campeonato, quando esse vídeo estiver sendo postado, eu acredito que, no mínimo, o primeiro episódio de ReZero e o segundo já estão adaptados. Isso é o que eu acredito. Mas, para todo caso, acredito que isso é um ponto interessante, é algo curioso que eu queria trazer aqui para o vídeo em torno da staff e da adaptação de episódios. Mas, para todo caso, acredito que praticamente falei tudo que eu queria abordar com vocês. A abertura Realize, ou Realize, eu não lembro bem a pronúncia, é interessante, é muito boa, eu gostei da melodia, eu diria que Konami Suzuki foi uma voz perfeita, eu diria que a ending é curiosa porque a gente ainda não ouviu nada, mas a artista talvez a gente já conheça. Então tô curioso para a volta de ReZero e até lá é aguentar hype, né, porque acredito que não vai ter PV, mas se tiver, quem sabe nos últimos dias, já perto da véspera. Mas para todo caso, o anime tá chegando, então a gente espera o anime também, que vai ser fantástico. Mas para todo caso, acredito que tendo abordado isso, vamos para a próxima notícia do Haru Information. Indo para uma curiosidade no Haru Information, vamos falar de algo bem interessante. Muitas pessoas devem ter acompanhado, digamos, a conferência da Sony na semana anterior. O que eu posso dizer é que o mais interessante de tudo isso nem são os jogos que foi mostrado durante 1 hora e meia, e sim o console nos minutos finais da conferência. Eu achei o console muito bonito, a forma como ele foi arquitetado, montado, feito, seja o controle, seja o próprio console em questão, mas acontece que, como vivemos em uma época em que a internet está numa época bem fervorosa, a gente vê que tudo pode virar meme, não é mesmo? O Nintendo Switch já foi memeado com uma torradeira. O Xbox já foi memeado com uma geladeira, ao ponto que ele é muito semelhante também a um PC, como você vê. Eu diria que o PlayStation, ele seria memeado como o quê? A gente sabe que ele foi memeado como um console. Mas como o assunto aqui do canal é se tratar de animes, a gente vai para algo muito mais engraçado e interessante. Então, qual personagem seria semelhante ao PlayStation 5? Então, vemos que nosso querido Kaiba provavelmente é o responsável pela construção do novo console. Afinal, conforme você vê na imagem que está sendo mostrada, ele ficou perfeito no encaixamento do PlayStation 5. E como se isso já não bastasse, a gente vê também que o Araki Sensei deve ser um grande fã da Sony. Afinal, o console coube perfeitamente o corpo do protagonista 3 da parte de Jojo, nosso querido Jotaro Kujo, como você vê na imagem. Então, eu diria que são as imagens mais relevantes de montagem do console com personagens de animes. Mas, para todo caso, você vê aqui uma imagem montada que eu coloquei para vocês. Acredito que nosso querido Sasuke Uchiha ficaria bem interessante por conta do visual que ele teve no começo do Shippuden. E como a gente falou bastante do foco aqui no vídeo em torno de ReZero, eu acredito que fica até interessante ver o console na versão Subaru, não é mesmo? Então me diga aí o que você achou também desses memes. E para todo caso, praticamente abordei a curiosidade aqui que eu tinha que trazer no Haru Information em torno de PlayStation 5 e o corpo semelhante a personagens de animes. Mas para todo caso, vamos para a próxima informação do Haru Information. E indo para a informação para concluir o Haru Information de hoje, vamos logo falar sobre Hiro Mashima e ND0 finalmente ganhando confirmação para anime. É um ponto interessante, todas as obras do Mashima Sensei são relevantes. Fairy Tail é a maior de todas, é a mais conhecida, teve conquistas para o próprio autor. E ND0 tem essa mesma pegada, tem a mesma vibe, mas é diferente. Não é um Fairy Tail 2.0, é um universo paralelo de Fairy Tail, eu consideraria. Porque, sério, é muito interessante isso. Você vê que o conceito guildas, família, não tem nessa obra, mas você vê o laço de companheiros, amizades ainda presente, digamos que na obra, com quem o protagonista tem como amizade. E é interessante que o ponto amizade vai ser o plot assim, inicial do protagonista, tendo em vista que ele é o único humano do planeta onde ele vive. É uma história que se passa em um mundo futurístico, onde viagens espaciais, diversos planetas, conhecer, fazer até vídeos em qualquer lugar é muito comum. E o mais interessante disso é que assim ele conhece a primeira humana, que se chama Rebecca, que é uma blogueira que vai até o planeta onde ele estava. E ocorre que ele sai da sua terra natal, da terra do protagonista, por conta de que ocorre que o seu planeta estava tendo uma revolta dos robôs. E é interessante isso porque é muito bonita e dramática essa parte. É interessante isso, só que eu vou deixar pra falar só em outro momento porque senão seria spoiler, mas tem um motivo por trás do porquê houve a revolta. E o mais interessante é que o protagonista cria uma amizade com a jovem Rebecca e com o seu gatinho Happy. E assim vemos que eles acabam fazendo parte de um grupo junto que vai viver em viagens espaciais. Então é interessante porque é o plot de uma maneira bem rápida, compacta sobre o que se trata em ND0, mas você vê uma diferença como semelhança a Fairy Tail. O ponto mais contrário é que você vê que o Happy dessa vez não é do Natsu, e sim, digamos que da, como posso dizer que eu esqueci o nome, da Rushi, que é a Rebecca. É interessante essa diferença.
Eu acho que também fica um ponto-chave que é curioso de ressaltar, que a gente vê a semelhança é a descendente da Rushi de um universo paralelo. A gente vê que o Shink, que é o protagonista, ele é a fusão do Natsu e do Grey. É interessante ressaltar isso. E assim, praticamente eu abordo tudo que eu queria já falar de primeiras impressões. Eu espero que a trilha sonora para esse anime continue sendo o mesmo compositor que foi de Fairy Tail, porque o Yasuharu-san, ele é sensacional em trilha sonora. Fairy Tail é o maior exemplo, claro, então eu espero que isso continue. Eu acredito que dubladores como a escolha do rap, como da própria Rushi, cabia bem pro personagem, por isso eu torço para que seja, porque vai combinar a personalidade muito semelhante. E eu diria que para o protagonista já seria mais relevante utilizar-se de um dublador novo, não do Natsu, não do Grey, pode ser de Fairy Tail mesmo, qualquer dublador, me diga aí uma recomendação de quem você acha que seria relevante, mas eu acho que seria interessante talvez o Satogen, que foi o Chrome de Dr. Stone, por conta de que a personalidade do Chrome é muito semelhante do Shink. Você vê que ele sempre tá tendo algo, um contato novo, ele sempre tá empolgado. Então, eu acho que caberia muito para esse personagem ser o Satogen. Eu até espero que seja, porque eu vou comemorar. Quando fizerem um anúncio do cast, da staff de Fairy Tail, se tiver Satogen lá, eu vou vibrar e a gente vai conversar novamente sobre isso. Porque se realmente for escolhido, como perfeitamente é o melhor seiyuu, digamos que, para a escolha desse personagem. Se não for ele, também tem a Hamigumi, que foi a voz do Gon de Hunter. Eu diria que também tem outra opção que é bem relevante, que é o próprio Kaji Yuki, que é o dublador do Meliodas. É o dublador também daquele personagem que eu quase esqueci o nome, mas lembrei, o Sora, de Hiro no Sora. Eu acho que dá uma energia, uma voz boa. O seiyuu sabe trabalhar bem a emoção, digamos que a personalidade do personagem. Então, o Shink ficaria muito bom também. Então, tem essas escolhas, eu acredito que são as mais propícias. Mas, para todo caso, nunca se sabe, vamos ter que esperar. Mas uma coisa é certa, provavelmente ND0 vai ter mais detalhes, mas já está praticamente confirmado para 2021. Se você perguntasse minha opinião, eu acredito que vai ser na temporada de abril ou na temporada de outubro, se baseando em Fairy Tail, a temporada final, quando foi. Eu diria que outubro seria até mais relevante, por conta de que eu acredito que ND0 vai ser igual Fairy Tail, vai sempre adaptar aonde o mangá está. Eu acho que vai ir até o ponto-chave, concluindo tudo que teve no mangá, e daí, tendo feito a adaptação fiel, entra em hiato, e daí o mangá tendo mais material, mais arcos, capítulos, a temporada volta. Pelo menos é o que eu acho. Pode ser que seja apenas a primeira temporada de 24 episódios, assim já tem a segunda confirmada, conforme vai sendo lançados novos materiais, tendo em vista que ND0 tem material para fazer 1 a 2 temporadas, eu acredito. Mas conhecendo a maneira como foi Fairy Tail, pode ser que, por ser uma obra do Mashima Sensei, eles também façam semelhante e façam, digamos, 100 episódios, 150. Pelo menos é o que eu acredito, mas vamos ter que esperar realmente para saber. Mas isso é o que eu acredito. Então eu acredito que com isso, praticamente eu abordei quase tudo que eu queria com vocês sobre esse anúncio de ND0, que é uma semelhança a Fairy Tail. Muitas pessoas podem ter sido pregas de surpresa, muitas pessoas talvez esperassem ver a continuação de Fairy Tail, né? A 100 anos de Quest, a 100 Years, ou como se diz, eu esqueci aqui, 100 Years Quest, que é, de certa maneira, a continuação de Fairy Tail após o final da série principal. Infelizmente não é ainda, eu acho que isso só vai ser anunciado para 2021 e olhe lá. Mas, para todo caso, o foco agora é a obra nova do Mashima Sensei, ND0, que vai ganhar anime. Esperando o primeiro teaser, a escolha da staff, como a possível data, para que a gente possa voltar a conversar aqui, porque eu conheço um pouco da história do mangá, vou ser honesto, eu tenho que voltar a ler o mangá, mas tô muito ansioso pro anime, quem sabe se for muito bom, a gente pode conversar, não é mesmo? Mas, para todo caso, praticamente com isso, eu falo quase tudo que eu queria no Haru Information. No mínimo, a gente falou tudo que eu queria abordar sobre a notícia, a confirmação do mangá novo de Hiro Mashima Sensei ganhando anime, que se chama ND0. Sem dúvidas, informações ótimas, saindo do forno praticamente, e que você deveria saber, meu querido Kohai. Eu diria que todas são boas, tô curioso pra Shaman King. Eu diria que na época que a gente já tá no ano, provavelmente a maioria dos anúncios que houver vai ser para 2021 em torno de animes. Não duvidaria que a maioria dos anúncios sejam feitos produções para abril, por conta de que é a temporada mais famosa, querendo ou não, a temporada de primavera, né? E abril do ano que vem eu acredito que vai ser a ascensão comparado como foi em 2020. Para todo caso, tô curioso, tô ansioso para SEO, tô curioso para ReZero, que foi um dos assuntos do vídeo. Eu tô muito ansioso também para Oregairo. Eu acredito que ND0 me pegou muito de surpresa e eu tô muito contente, porque era algo já esperado. O autor fez um anúncio pelo Twitter oficial dele, e eu acho que a gente deve esperar mais detalhes ainda esse ano, como um possível teaser. E eu acho que o estúdio responsável, algo que eu ainda não havia comentado, vai ser o One Pictures, por conta de que a obra de Fairy Tail foi inteiramente pela One Pictures. Então eu não duvidaria que fosse, porque é uma obra que daí pode lidar com diversos episódios, tipo, semanalmente, de 50 a 60, 70 episódios. Se não for a One Pictures, provavelmente vai do estúdio mais famoso do momento, vamos do Estúdio Mapa.
mas eu acredito que são as duas possibilidades mais, digamos, concretas que podem ocorrer. Mas, para todo caso, acredito que praticamente abordei tudo. Quero que você me diga nos comentários qual notícia ou informação você está mais curioso. Acredito que os memes do PS5 foram muito interessantes também. Eu acredito que agora é esperar, logo logo vai ter mais informações, novas produções. Já está sendo feito outros anúncios de outras obras que a gente vai conversar em outros vídeos, em outros Haru's Informations, que são obras bem interessantes, que eu estou com uma hype e que vão lançar em 2021, que eu vou querer conversar com vocês porque eu conheço um pouco da história e promete ser épico. Mas até lá, esperando novas informações, a gente vem com mais vídeos, mais Haru Information para conversar. Até lá, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de curiosidades, no próximo Haru Information. Matar, né?